Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer um agente de IA que vai te ajudar a fazer pesquisas no Google Trends com termos que você desejar, inclusive comparando termos, fazendo análise e trazendo gráficos se você solicitar. Tudo isso utilizando a ferramenta mais hypada no mercado de integração que é a N8N e também uma grande novidade nesse ano que está se falando muito, que é o protocolo MCP. Nós vamos criar um servidor MCP no próprio N8N nativo para fazer todo esse processo aí de gestão dessas chamadas API para o Google Trends. Então vem comigo que eu vou te ensinar isso do zero a partir de agora. Então tá aqui o projeto pronto. Nós temos aqui o que? Um servidor MCP, ele está junto com o mesmo agente aqui, mas poderia estar em local separado, é até recomendado ele estar em um workflow só ele mesmo, mas eu vou trazer aqui para ficar melhor para visualizar. Então tem um servidor MCP, que eu tenho aqui o HTTP, que é da API, que já eu vou mostrar, que traz a informação do Google Trends, e tem o QuickChart, que já é uma tool nativa do N8N que cria gráficos. E eu tenho um agente aqui bem simples para poder pedir, fazer essas solicitações. Perceba que esse agente está ligado no cliente MCP, por sua vez está vinculado ao servidor MCP aqui. Então eles estão se comunicando assim, o cliente com o servidor. Daqui a pouco eu vou mostrar no passo a passo, a gente vai criar juntos aqui. Então vamos testar. Eu vou pedir para ele pesquise OpenAI e compare com DeepSeek. Vou pedir nos últimos 12 meses. Nos últimos 12 meses. Vamos lá. Gerou. Deu prompt. É comparação. Perceba que em 2024 DeepSeek não era falado, né? E ele surgiu aqui em janeiro, ó. De janeiro, janeiro aqui foi o pico, né? Do DeepSeek. Em 2025, legal. Aqui ele está fazendo uma análise, né? Que teve um interesse consistente nos últimos 12 meses. DeepSeek teve um interesse inexistente e ganhar relevância em dezembro. Isso é legal, que foi assim a história mesmo do DeepSeek foi isso. Inclusive hoje em dia tá bem baixa, né? Hoje caiu bastante DeepSeek. Em janeiro ambos chegaram ao pico máximo, após o pico legal. Gere um gráfico, por favor. A questão de gerar um gráfico, até vou falar aqui nos meus testes, ele é piorado quando eu coloco dentro do MCP. Se eu colocasse a toa aqui direto, ele gera o gráfico melhor. A gente pode até testar isso, tá? Tô fazendo uns testes aqui para deixar tudo no MCP, mas perceba, ó, que ele tá falando que gerou um gráfico, mas não gerou. Então o que eu vou fazer aqui só para vocês verem ao vivo aqui? Eu vou tirar daqui e vou colocar como uma tool do agente. Do mesmo jeito que tá aqui. Vou salvar e vou pedir para gere novamente. Vamos ver se ele vai gerar. Aqui ele fica muito melhor para gerar o gráfico. Por algum motivo no MCP ele meio que se confunde para a geração de gráfico. Vamos ver se ele gerou. Ó. As informações estão plotadas aqui. Vamos ver se vai trazer para cá para o chat, né? O visual. Legal, trouxe. Ó. Tá vendo que o gráfico aqui na tool do agente funciona melhor do que na tool do MCP. Eu insisti aqui no MCP porque eu acho que fica mais profissional deixar tudo no MCP, né? Mas nesse caso aqui, deixando a tool aqui, ó, trouxe um gráfico bem legal. Então perceba que o interesse dele aqui começou no pico máximo aqui em janeiro para fevereiro e depois caiu. Muito bom, então vamos lá, vamos começar do zero aqui a criação desse agente. Perceba que é bem simplesinho mesmo. E é muito interessante como o N8N, juntamente com o protocolo MCP, que agora é nativo no N8N, dá de possibilidades aqui. Então vamos lá, vou vir aqui no workflow do zero aqui. Se vocês tiverem dúvidas aqui em como instalar o N8N, perceba que o meu N8N está num endereço que é meu, né, num domínio meu. Eu coloquei ele dentro de uma VPS. Se vocês tiverem dúvida, deixem nos comentários, e aí eu posso trazer um vídeo mostrando como que faz essa instalação. Então vamos lá, a primeira coisa eu quero criar o agente primeiro. Então vou primeiro pesquisar aqui, né, AI Agent, tá aqui. Então a estrutura é basicamente essa. O que nós precisamos inserir aqui na estrutura é o modelo. Eu já tenho aqui com as credenciais da OpenAI. O Atoamine, ele é o modelo mais econômico. Surgiu um não tão econômico, mas muito mais inteligente e mais atualizado, que é agora o 4.1 Mini. Então eu estou gostando dele. E a gente pode até testar depois com 4.1, que também é mais inteligente, não vai gastar muito aqui. Mas vamos deixar o 4.1 Mini mesmo, beleza. Não precisa mexer em nada, tem várias opções aqui para poder parametrizar o modelo, mas eu quero aqui, não quero focar nessa parte. Deixa do jeito que tá, vamos deixar as configurações padrões. Beleza. Memória, então vamos colocar uma memória simples aqui. Uma memória que ele vai pegar um contexto de 5. Acho que 5 tá bom, né? Vou colocar 10 aqui só para garantir. O que é esse contexto aqui? Isso aqui é quantas mensagens para trás ele vai lembrar, tá bom? Então isso daqui é como se fosse a memória de fato dele. Eu quero lembrar 10 mensagens para trás para trazer o meu contexto? Pode ser. Então vamos lá. Então o que eu vou trazer aqui na tool? Eu vou trazer o MCP Client, beleza? Porém,
No MCP Client, eu tenho que trazer o endpoint do MCP Server. Então, eu tenho que criar aqui o servidor para poder trazer aqui o endpoint, como se fosse um webhook. Então, deixa aqui, ele vai ficar assim vermelho mesmo. Vamos criar aqui, nesse mesmo local, poderia ser um local separado, até recomendável, trazer o MCP Server, né, o server por um local específico, para ele poder servir para várias aplicações. Mas vamos fazer tudo aqui nesse workflow mesmo. Então, vou pegar aqui, ó, vou trazer aqui MCP. Então, aqui é onde eu pesquiso, né? Então, MCP Server, cadê o Server Trigger aqui, ó? Ele já está aqui, eu não vou colocar autenticação, mas é bem importante ter uma autenticação, porque se não tiver, qualquer um com esse endereço aqui vai poder fazer chamada para o seu MCP. O seu MCP ele vai receber como se fosse um webhook aqui. Então é interessante você ter uma autenticação. Eu não vou fazer, porque daqui a pouco, depois que eu terminar aqui, eu já vou desativar, então não tem problema. E aí, no MCP, eu vou chamar a tool, que é a API do Google Trends, beleza? E aí, essa API vai vir dentro de um HTTP Request Tool. Perceba que aqui nas tools, todas as tools disponíveis aqui, ó, dá para utilizar. Então dá para fazer MCP Server de qualquer coisa. Tem muito vídeo aí fazendo de calendário, né, do Google Calendário, mas tem de tudo aqui. Então você pode criar seus servidores MCP por assunto, né? Vai misturar muita coisa. Guarda por assunto. E aí você pode ficar à vontade aqui com as tools. Como não existe para Google Trends, ó, se a gente colocar aqui Google, não tem o Trends. Já pensou se tem aqui? Targets, Translate, Analytics. Não tem mesmo. Pior que tem aqui é o SERP. Ah, não. O SERP API que tem aqui, porque é esse o servidor aqui da API que a gente vai utilizar. Mas perceba que ele só utiliza o Google Search. Então não é o que a gente quer. Então eu já deixei separado aqui a documentação. Então eu estou aqui no SERP API. Perceba que ele tem API para um monte de coisa muito interessante. Nós vamos nos focar hoje no Google Trends aqui. Então, olha só. Tem para um monte de coisa, para o YouTube, para Bing. Olha, é muito bom essa API. Ela tem um plano pago, mas o plano gratuito dela, vou até mostrar aqui a minha conta. Não tem problema vocês verem essa chave aqui, porque eu vou mudar ela. Mas perceba que por mês ela dá possibilidade de 100 pesquisas. Aqui eu utilizei somente 24. E olha que eu estou testando bastante aqui. Então, com 100 pesquisas você fica à vontade aí por mês de graça, tá? Então dá para utilizar e muito. Maravilha? Então, vou voltar aqui na documentação, nós vamos utilizar o primeiro exemplo aqui, daria para colocar mais coisas aqui. Eu vou só usar esse primeiro aqui, que ele vai olhar, fazer uma comparação aqui ao longo do tempo. Então, ó, o que nós temos que fazer? Jogar essas informações aqui para o SERP API, beleza? Então é só a gente colocar a engine, o que, data type. Para não perder tempo aqui, eu vou pegar do meu anterior e vou explicar. Não vou ficar copiando, fazendo do zero não. Aqui é onde eu tô, né? Vou jogar aqui. E vou mostrar aqui para vocês como que foi feito. Olha só, método get, né? Então, ó, perceba que é o método get mesmo. Engine aqui, ó, Google Trends. Cadê? É isso aqui. Engine aqui, Google Trends. O que? Olha que legal essa questão da tool. Perceba que esse carinha aqui, ó, quando você clica, você tá delegando para a IA escolher o que ela quer. Então o que aqui eu deixei definido pelo modelo. E aí eu poderia até colocar aqui uma descrição para ajudar a IA a entender, mas eu não quero colocar descrição. Vou colocar pesquisa do usuário. Deixa assim. Aí eu coloquei a informação de data, que ele vai definir automaticamente. E aí eu dei uma ajuda aqui, ó, porque na própria documentação tem essas questões aqui, ó. Se eu pedir último 30 dias, 90 dias, então aqui na descrição eu já ajudei ela. Perceba que vai estar por aqui em algum lugar. Vou pegar aqui, ó, 30 dias. Aqui, ó. Eu copiei e colei isso aqui para IA, beleza? Então voltando aqui. Então, ó, isso aqui é um recurso muito interessante que você clica aqui, a IA vai fazer a chamada. E aqui está a minha API Key. Esse data type também, a gente deixa a time series aqui também, que é a orientação que foi dada aqui, ó. Data type, time series. Beleza. Maravilha. Uma vez criado, então deixa eu voltar. Uma vez criado aqui, toda essa parte do request, a gente liga aqui, beleza? Então deixa eu subir um pouquinho mais. E aí a gente já pode testar, inclusive. Mas antes, né, eu tenho que pegar aqui na produção, vou copiar e vou colar aqui no meu cliente. Então vem aqui e joga aqui para o cliente, beleza. Perceba que eu não estou colocando autenticação, mas é super recomendável que utilize. Então, nesse momento já dá para utilizar. Vou salvar aqui, tem que ativar, tá? Porque eu estou usando a URL de produção, então para utilizar a produção tem que estar ativo o fluxo. Deixa eu só garantir que eu colei aqui o de
produção mesmo. E aí eu já posso testar, pedir para fazer alguma pesquisa. Então vou pesquisar, abrir o chat. Olá, vamos ver se vai me responder. Ó, tá rodando, rodou. Ah, faltou um negócio bem importante, que é o prompt. Quando ele respondeu como posso ajudar você hoje, eu já lembrei que tem que colocar um prompt aqui no agente. Então, ó, aqui no agente, a gente coloca um prompt. Eu vou colocar um prompt bem ruizinho aqui, né? Só para ajudar um pouquinho ele. Então, ó, já colei aqui e vou mostrar para vocês aqui qual é o prompt. Então, eu primeiro coloco aqui, ó, expressão aqui, vou abrir. A data de hoje, para ele entender que dia é hoje, beleza? Tô falando que ele é um agente que faz pesquisa no Google Trends. Tô explicando para ele que se for fazer comparações para separar por vírgula. Eu tô pedindo para ele mostrar em forma tabular, seguido de uma breve análise. Então, por isso que ele faz sempre análise. Eu tenho que falar que o parâmetro deve ser só pesquisa, porque eu fiz alguns testes, ele coloca mais coisa lá no parâmetro e dá erro. E quando solicitado, gera um gráfico de preferência de linha. Então, eu dei essa preferência que para gráficos comparativos, entre 2 ou 3 termos, um gráfico de linha funciona muito bem. E plot no chat, beleza. Só isso. Perceba que tá muito ruinzinho. Dá para melhorar muito, dá para ficar horas melhorando o prompt. O prompt ele faz uma diferença gigantesca no agente, mas para teste aqui para esse vídeo, esse prompt está de bom tamanho. Então deixa eu ver aqui se faltou mais alguma coisa. Acho que não, vou salvar de novo. Se eu vir em execução e voltar, ele meio que limpa a memória. Então vou dar um oi aqui de novo. Oi. Perceba que está rodando. Ó. Agora ele já faz uma pergunta se ele quer que pesquisa. Pesquise para mim sobre... Pesquise sobre o Lovable, que é uma... Lovable, que é uma ferramenta que está muito em alta também, que inclusive deixa nos comentários se você quer que eu faça um vídeo mostrando o Lovable, criando um projeto, um sisteminha dentro do Lovable aqui e mostrando para vocês nos últimos 30 dias. Nossa, eu escrevi 30 idas. Tá rodando aqui, perceba que não deu erro nenhum, foi bem rápido, ó. Mostrou aqui, ó, análise do interesse do Lovable mostrou aumento significativo. Vou pedir para ele compare com o Cursor. Cursor é uma outra ferramenta, mas é de edição de código, que é utilizado IA para desenvolver o código, ajustar e tudo mais, né? Tá aí, ó, Lovable e Cursor, tá fazendo uma análise, tá bem legal. Agora a gente tem que colocar, ele deu um erro aqui, mas provavelmente ele deu um erro, mas ele ainda trouxe a informação, né? Então, ele tentou de novo, ó, perceba aqui, Cursor, hoje um mês, então tá tudo certinho os parâmetros. Agora vamos colocar o gráfico. Eu vou colocar direto aqui, como eu falei no início. O gráfico ele funciona melhor quando está diretamente no agente e não no MCP, beleza? Mas isso é caso de teste. Se você testar e conseguiu, deixa nos comentários aí a grande dica de como tem que ajustar aqui para funcionar sempre o gráfico, tá bom? Mas vamos trazer aqui, que é o Quick Chart. Quick Chart. E aqui que é bem legal. Por quê? O que eu fiz aqui? Eu deleguei um monte de coisa aqui para inteligência artificial. Como? Então olha só. Os dados, deixa para a inteligência artificial falar. E mais? Isso aqui também. As opções, então fui pegando aqui as opções de cor, ó. Todas essas opções eu estou deixando para IA fazer a formatação. Só a formatação que eu peguei dessa web aqui que ficou interessante, tá bom? Aqui eu posso deixar fixo. Tamanho, horizontal, ó. Eu delego tudo para IA. Se eu quiser um padrão, eu posso já definir o padrão aqui, mas perceba que isso é bem legal. Cor de fundo, eu poderia colocar, mas eu vou deixar por aí a fazer. A borda também e o label também. Perceba que tem um monte de informação aqui que eu deixei tudo para IA fazer, beleza? Então, gráfico de barras, vou deixar aqui um gráfico de linha, beleza. Vou pedir agora para ele gerar um gráfico, gere um gráfico, por favor. Vamos ver se ele vai chamar aqui a tool. Chamou. Vamos ver. Ó, ele disse que gerou, mas não apareceu. Não apareceu. Gere novamente. Se não gerar, eu vou mudar o formato. Ó, ele não está gerando. Então eu vou fazer o seguinte. Vou vir aqui e vou ver se PNG funciona melhor. Vamos lá. Novamente, não apareceu. Gere, por favor. Agora sim, olha só. Agora apareceu o gráfico, perceba que ele plotou direitinho. Eu coloquei como PNG, então dica, ó. PNG aqui funcionou melhor, apesar daquele outro já ter funcionado para mim. Perceba que o Lovable, ele tá muito acima aqui nas pesquisas do que o Cursor, né? Tá muito em alta essa ferramenta. Como ele falou aqui, ó, se a gente olhar aqui na própria análise,
Tá pronto. Então, olha só, prontinho aqui o nosso agente. Fizemos bem rápido o MCP Server aqui. Então, imagina que aqui nesse HTTP Request nós poderíamos colocar todas aqui as possibilidades. Ó. Tem esse aqui, que ele olha de uma outra forma, ele olha por regiões. Então, ele tem aqui uma outra. Então, ó, imagina você criar um servidor só para o Google Trends, trazendo todas as possibilidades aqui e o agente chamando isso. Então, é fantástico essa possibilidade aqui, o MCP Server nativo no N8N. Uma coisa importante aqui é que esse agente a gente está só testando aqui dentro do N8N. Porém, poderíamos colocar aqui Evolution e vincular ao WhatsApp. Então, só colocar as informações, não tem nada a ver isso aqui. E criar aqui, obviamente, um webhook que vai ouvir a API, né? Então, poderia colocar um webhook. Não vou fazer isso nesse vídeo. Deixa aqui nos comentários se você quer uma solução completa utilizando o próprio WhatsApp, no qual ele vai receber a mensagem, vai fazer todo esse processo de chamar o agente, de olhar o agente, chamar o MCP e responder pelo WhatsApp. Então aí a gente teria um agente completo, olhando o Google Trends, fazendo as pesquisas e gráficos, tudo no WhatsApp, que é o que está em alta hoje em dia. Utilizar o WhatsApp, que é uma ferramenta que está na nossa mão diariamente, que a gente está usando, usar ela para fazer as pesquisas, para utilizar com os agentes de IA que nós criarmos. Beleza? Então deixa nos comentários também se você quer um vídeo falando sobre, mostrando ou esse ou algum outro projeto utilizando a Evolution API, que na minha opinião das APIs gratuitas não oficial é a melhor. Então eu posso fazer um vídeo também sobre isso, beleza? Então deixa aí nos comentários se você quiser. Por esse vídeo é isso, coloque aqui nos comentários. Inclusive eu vou disponibilizar para vocês, ainda não sei como, mas vou disponibilizar. Olhe na descrição que esse fluxo aqui, apesar de ser bem simples, eu vou disponibilizar para vocês o arquivo dele. Então olhe na descrição que de alguma forma eu vou conseguir disponibilizar para vocês, tá? Tô começando aqui no YouTube, então deixe seu like, se inscreva no canal. Provavelmente o canal tem poucos inscritos, mas eu vou trazer bastante vídeos aqui de N8N. Vou trazer de diversas ferramentas de IA, como Lovable, como outras semelhantes. Vou trazer também, vou falar sobre IA, falar sobre dados, sobre automação. Então, esse canal está nascendo agora e vai ficar bastante ativo. Então, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e ajudar aí na propagação desse canal de IA que está surgindo agora. Então, muito obrigado, até a próxima, valeu!